dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Vamos lá continuar com a termodinâmica. Hoje nós vamos falar das transformações termodinâmicas, ou seja, são transformações de estados de gases ideais, né? Nós vimos que um gás ideal é aquele que a energia interna dele só depende da temperatura. Então imagina a gente ter um gás aqui no estado A, tá? Um gás ideal aqui no estado A, vai acontecer alguma coisa com ele e esse gás ele vai para o estado B, ok? Lembrando, né, daquelas grandezas que definem o estado de um gás, PV e T. Então imagina o gás está aqui PV1, T1, né? E ele vai aí para P2, V2, T2, ok? Então essas grandezas que definem o estado de um gás, elas alteraram, né, os seus valores, ok? Então vamos lá. Primeira transformação aqui que vamos falar é da transformação isotérmica. Bom, o próprio nome já fala, né? Iso, constante, térmica, temperatura. Então aqui é uma transformação a qual a temperatura vai ser uma constante, ok? Então aqui, cara, o gás não pode esquentar e nem esfriar. Então nesse caso, a temperatura aqui vai ser a mesma, ó, T1 e no final vai ter T1, mas P e V, tá vendo aqui? P e V vão ser alterados, ok? Então vamos lá, vamos descrever essa transformação. Olha só, imagine que a gente tem aqui o nosso cilindro, né? Deixa eu desenhar aqui o meu cilindro, e esse cilindro aí, ele contém um êmbolo, né? Um pistão aí. Deixa eu desenhar aqui o meu pistão, ó. E esse pistão ele encerra aqui um gás ideal, ok? E aí, senhores, olha só, imagine que você vem aqui e exerça uma força contra esse pistão. O que vai acontecer? Quando você empurrar esse pistão para baixo, se ele for livre, né, para se mover, vamos colocar ele assim, não há atrito entre ele aqui, o cilindro, tá? Quando você fizer a força sobre ele, esse pistão ele vai descer uma certa distância, ok? Bom, a distância entre as moléculas ela vai reduzir. Por isso, as colisões entre as moléculas ficarão mais intensas. Logo, é de se esperar que esse gás, as moléculas fiquem mais agitadas, né? E a gente sabe que temperatura é a energia cinética média das moléculas. Então, quando você comprime um gás, é de se esperar que a temperatura dele fique maior, ok? Só que se esse gás ele ficar mais quente, se a temperatura dele aumentar, ele vai começar a perder calor para a vizinhança, né? Só que essa propagação do calor aqui ela é lenta, ela é devagar, porque aqui é condução, né? Um processo lento. Então quando ele começa a perder calor, ele esfria de novo. Agora, e se a gente comprimir esse pistão muito lentamente, tá? Uma transformação bem lenta, o que vai acontecer? Quando esse gás tentar esquentar, ele perde calor para a vizinhança e a temperatura dele normaliza de novo. Então, se a gente comprimir esse gás de forma muito lenta, não vai dar tempo desse gás esquentar, porque ele vai perder calor para a vizinhança, e aí a temperatura ela tende a permanecer constante, tá? Então para a transformação ser isotérmica, ela tem que ser lenta, tem que ser bastante devagar, ok? É claro que o contrário aqui é a mesma explicação, né? Ao invés da gente comprimir esse êmbolo, imagine que esse êmbolo aqui ele vai expandir, né? O gás vai expandir, produzindo uma força, realizando trabalho sobre a vizinhança, né? O que vai acontecer? É esperar que a temperatura desse gás vai cair, porque a distância entre as moléculas aumenta, né? As colisões ficam menos intensas e tal, então elas vibram menos. Mas se ele esfria, ele ganha calor da vizinhança, e se ele ganha calor, ele esquenta de novo. Então se ele expandir muito lentamente, né? Imagina a seringa, você tampa ali a seringa, né? E puxa o êmbolo muito lentamente, ela vai ganhando calor da vizinhança e a temperatura vai ficar constante, ok? Mas se a temperatura é constante, qual a relação entre essas outras duas grandezas aqui, pressão e volume, hein? A gente percebe que se você reduz o volume, a pressão, né,
a força produzida pela interação entre as moléculas e a parede do cilindro ali, elas ficarão mais intensas, né? Porque a distância entre as moléculas reduziu, então se aumenta o número de colisões. E se então o volume reduz, a pressão ela aumenta. Então essas duas grandezas, pressão e volume, são inversamente proporcionais. Então a gente pode escrever, ó, que P é inversamente proporcional a V, né? E para a gente transformar uma proporcionalidade em uma equação, devemos colocar o sinal de igualdade e uma constante multiplicativa. Então olha só, P igual a K sobre V, aqui uma constante, né? Eu posso passar V para lá, e aí fica P vezes V, vai ser uma constante, né? Inversamente proporcional aqui, P e V, ok? Agora, como é a função matemática, como é o gráfico de P igual a K sobre V, hein? A gente tem aqui uma função, né? P em função de V é igual a uma constante sobre V. Como que é o gráfico disso, hein? Vamos desenhar? Olha só, opa. Aqui a ordenada e aqui a nossa abscissa. Eu vou colocar aqui na ordenada P, porque é P em função de V, né? E aqui V. Como é o gráfico de P igual a uma constante sobre V, hein? Esse gráfico, senhores, ele é chamado de hipérbole. É uma curva, mais ou menos assim. É uma curva muito interessante, porque ela sempre está descendo, né? Na medida que o volume aumenta, a pressão cai, né? Porém, essa curva nunca toca a abscissa, né? E também ela nunca toca a ordenada, porque não existe um valor para V de tal forma que o resultado vai dar zero. Ou o contrário também não existe, né? Qual valor você colocaria para ver que o resultado vai dar zero? Ou o volume sendo zero também não faz sentido algum, porque como é que um gás vai ter volume zero? Então não existe. Isso não faz sentido nenhum. Ele tem que ocupar espaço, né? Então ele tem que ter volume. Se ele tem que ter volume, ele tem que ter pressão, porque as moléculas vão colidir com as paredes do recipiente, já que não existe temperatura zero. Lembrando, sempre que eu falar de temperatura, eu estou falando de Kelvin, tá? Não existe o zero Kelvin, é impossível de ser alcançado. Então não tem como a molécula ficar parada, então ela vai colidir sim com as paredes do recipiente, né? Então essa curva aqui também é chamada de função harmônica, né? Porque é a mesma função das séries harmônicas que definem as ressonâncias, né? Os harmônicos de ressonância de um sistema. Isso aí nós estudamos lá em ondas, beleza? Então tá. Então se a gente vê uma curva parecida com esse negócio aqui, a gente tem que perceber que é uma transformação isotérmica, também chamada de isoterma, viu? Então imagina, o gás ele estava aqui, ó, no estado A e ele vai para o estado B. Os estados A e B, eles têm a mesma temperatura, pois estão em cima de uma isoterma, ok? Então beleza. Agora, como que fica o fato da transformação ser isotérmica na primeira lei da termodinâmica? Lembra da primeira lei? Q é igual a W mais delta U. Se você perdeu aí a primeira lei, volta lá e assiste a videoaula da primeira lei. E aproveita e se inscreva no meu canal e ativa o sininho lá, hein? Então olha só, a quantidade de calor que você fornece para o gás tem que ser igual ao trabalho por ele realizado mais a variação da energia interna, né? Senhores, se a transformação ela é isotérmica e o gás ele é ideal, significa que o ΔU ele é zero. Ah, por quê? Sendo gás ideal, a energia interna só depende da temperatura, né? E se é isotérmica, a temperatura não muda, então a energia interna não muda, logo a variação da energia interna vai ser zero. Então temos aqui Q igual a W, quantidade de calor igual o trabalho realizado. Agora, o que fisicamente isso significa, hein? Significa que todo o calor que você dá para o gás tem que ser usado para trabalho para ele não esquentar. Ou todo o trabalho realizado sobre o gás tem que ser igual à quantidade de calor por ele perdido para ele não variar a sua temperatura, né? Beleza? Muito bem. Então, isso aqui é o que você precisa saber da transformação isotérmica. Vamos para a próxima, então? Agora nós vamos falar da transformação isobárica.
isobárica. Bom, isoconstante bárica se refere à pressão, né? O bar, unidade de pressão. Então, uma transformação a qual a pressão é uma constante, ok? Então, olha só, vamos dar um exemplo aqui de uma transformação isobárica. Deixa eu copiar aqui o meu sistema. Olha só, deixa eu apagar aqui essas grandezas. Muito bem. Senhores, a gente pega aqui uma fonte de calor e fornece calor para esse gás. Né? O que vai acontecer? As moléculas ficam mais agitadas, né? A temperatura aumenta. Como elas ficam mais agitadas, a força média produzida pelas colisões das moléculas com o pistão, com o êmbolo, né? Vai aumentar. Logo, como eu tinha dito antes que não há atrito entre o pistão e o cilindro, ele é livre para se mover, quem sustentava o peso dele eram essas colisões. Mas como as colisões ficam mais intensas, ela vai vencer, né, a força produzida por elas vai vencer o peso do pistão e ele vai subir. Então esse pistão aqui, ele vai deslocar aqui para cima, vai produzir uma força, né, porque a gente jogou calor, certo? Mas olha só, se não há atrito algum entre o pistão e o cilindro, ele é livre para se mover. Então, quando a pressão começar a aumentar, esse pistão sobe. Mas a gente viu anteriormente aqui que se o volume fornecido a um gás aumenta, a pressão cai. E como ele expande toda vez que a pressão tende a aumentar, ela fica constante, né? Ela aumenta um pouquinho, ele sobe, a pressão cai. Aumenta um pouquinho, a pressão sobe, né? Quer dizer, o pistão sobe, a pressão cai. Então, para ser uma transformação a pressão constante, não pode ter atrito nenhum entre o pistão aqui e o cilindro, né? Se ele for totalmente livre para se mover, a pressão não consegue variar. A mesma coisa se esse gás ele perder calor, se ele esfriar, o que acontece com o pistão? Ele desce um pouquinho, reduzindo o espaço, né? E assim a pressão ela tende a ficar constante. E a relação entre as outras grandezas, hein? V e T. A gente sabe que PV e T definem o estado de um gás, né? Então o que vai acontecer já que a pressão ela é uma constante, hein? Bom, se o gás ele esquenta, para a pressão não mudar, ele tem que expandir, certo? Se o gás esfria, para a pressão não mudar, ele tem que contrair. Então, ó, se a temperatura aumenta, o volume tem que aumentar também. E a gente verifica experimentalmente que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, né? V e T aqui são diretamente proporcionais, né? Então a gente pode transformar essa proporcionalidade em uma equação, colocando o sinal de igualdade e uma constante multiplicativa. Então a gente tem V igual a KT, que é uma função matemática, V em função de T, né? E essa função ela é análoga a uma função de primeiro grau, né? Ela é do tipo f de x igual a ax mais b, de tal forma aqui que o a é a nossa constante, que agora aqui não importa para a gente, vai importar mais para frente quando a gente vê a equação de Kepler, não? E b aqui é o nosso coeficiente linear, que no caso é zero, né? E você vai ver daqui a pouquinho no gráfico aqui que tem que ser zero, não faz sentido a gente ter um coeficiente linear diferente de zero aqui nesse tipo de transformação, quer ver? Vamos desenhar aqui o gráfico. Vai ser um gráfico do tipo V em função de T. Né? Vou colocar aqui V e T. Como que é o gráfico dessa função, hein, senhores? É linear e, portanto, vai ser uma reta. E tem que ser uma reta partindo da origem. E esse gráfico, ele parte da origem, mas aqui tem que ser bolinha aberta, né? Porque que parada é essa, professor, de bolinha aberta? Significa que a função não está definida na origem, né? Por que não está definida na origem? Porque não faz sentido a gente falar em temperatura zero, né? O 0 Kelvin aqui ele é inalcançável, né? Então a função ela parte da origem, mas no zero não, ela não é definida no zero, ok? Na primeira lei da termodinâmica, que é Q igual a W mais ΔU, nenhuma dessas três grandezas vai assumir o valor zero, né? Porque na transformação isobárica o gás ele vai perder ou ganhar calor, né? Ele vai transferir calor para a vizinhança,
tem que ter trabalho, porque ele tem que expandir ou contrair, né? E ele também vai esquentar ou esfriar. Então, o fato de ser isobárica, que a primeira lei, nenhuma dessas grandezas assume o valor zero. Porém, essa transformação isobárica é a única que admite a equação trabalho igual a P delta V, que definimos essa expressão em acho que 2 videoaulas atrás. Aí, se você perdeu, volta lá para você assistir como chega nessa expressão. A gente chegou nessa expressão a partir de trabalho FD cosseno θ, né? Então, como a FD cosseno θ só pode ser usado para força constante, essa expressão só pode ser usada para pressão constante. E como a transformação aqui ela é isobárica, pressão constante, então é a única transformação que admite essa expressão aqui, P delta V. Ok, senhores? Bom, são 4 transformações termodinâmicas, já vimos 2, isotérmica e isobárica. Vou parar por aqui para a aula não ficar grande demais. Na próxima videoaula nós vamos falar da transformação isocórica e adiabática. Ok, senhores? Então, um beijão para vocês e até a próxima aula. Valeu, galera!